Olá, alunos do nono ano, tudo bem com você? Com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de Química, tá, do segundo bimestre, onde na aula de hoje vamos tratar sobre a estrutura do átomo. Na aula anterior, finalizamos o estudo dos modelos atômicos. Agora vamos fazer a conclusão, a continuação aí do estudo do átomo, falando agora da estrutura do átomo. Quais são os conceitos básicos, né, que podemos trabalhar no nosso nível de ensino aí sobre o átomo, tudo bem? Então vamos inicialmente fazer algumas considerações com relação ao que foi visto aí, ó. Então, nas últimas aulas falamos sobre os modelos atômicos, né, quais teorias foram elaboradas acerca da estrutura do átomo, começando aí por Dalton, depois falamos do modelo de Thomson, falamos do modelo de Rutherford e paramos aí na nossa última aula, falamos sobre o modelo atômico de Bohr, especificamente aí sobre os conceitos de níveis de energia. O último modelo é de 1926, né, nem seria o último, seria um dos modelos consideráveis aí, ó, de nível de elétrons, seriam dos que estão mais sendo utilizados esse modelo, só que não cabe ao nosso nível de ensino, tá bom? Nós vamos falar apenas aí até o modelo de Bohr, tudo bem? Já que trata-se de conceitos básicos da estrutura do átomo. Então, prosseguindo. Um detalhe interessante é que entre a cronologia da teoria de Bohr, tudo bem? Entre Rutherford e Bohr, é que se tinha uma ideia de que no núcleo existiam partículas, além dos prótons, as partículas de carga positiva, existiam partículas sem carga, aquelas que davam coesão ao núcleo, que deixavam com que o núcleo do átomo ficasse íntegro, sem se desfazer. Por quê? Porque pensava o seguinte, se houvesse no núcleo apenas partículas positivas, partículas de mesmo sinal tendem cargas a se repelirem. Então, se tivesse só prótons no núcleo, aconteceria o seguinte, o núcleo poderia se desintegrar. Só que, na verdade, né, Rutherford já previa que existiam ali partículas que davam o isolamento dessas cargas positivas, que anos depois, né, mais tarde, em 1932, o britânico, o cientista inglês chamado Chadwick, ele estudou, reforçou experimentos e deu nome a essas partículas. Ele chamou elas de nêutrons. Então aqui nós já vamos introduzir, além do que foi estudado, de mais uma partícula na estrutura do átomo, que são os nêutrons. Tudo bem? Tá? Então já vamos considerar aqui no núcleo do átomo há prótons e nêutrons e, já conhecido na eletrosfera, vamos encontrar os elétrons. Tudo bem? Aqui um pouquinho sobre o sistema, aqui um pouco mais de informações sobre a descoberta do nêutron. Logo percebeu-se que o núcleo dos átomos poderia existir mais que um único próton. Entretanto, esse fato comprometeria a estabilidade do núcleo, pois entre os prótons existiriam forças de repulsão que provocariam a fragmentação do núcleo. Como isso não ocorria, Rutherford passou a admitir a existência do núcleo de partículas com massa semelhante à dos prótons, mas sem carga elétrica. Essas partículas serviriam para diminuir a repulsão entre prótons, aumentando a estabilidade do núcleo. Durante experiências realizadas com material radioativo, em 1932, o físico inglês Chadwick descobriu essas partículas e as denominou de nêutrons. Então temos aí partículas que são providas de massa, mas são desprovidas de carga elétrica, elas são neutras, né? Os nêutrons são partículas neutras. Então não esqueça desse pequeno detalhe aí, aluno. Então, só reforçando que no último modelo, né, que foi estudado de Bohr, modelo de 1913, teoria, onde fundamentava-se nos postulados. Lembra lá do primeiro postulado, muito importante, onde os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitir nem absorver energia. Ele chamou aí essas órbitas circulares de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Lembrando sempre, né, que o átomo tem sua estrutura dividida em núcleo e eletrosfera e vai apresentar subpartículas, ou seja, partículas que vão formar o átomo, que vão ser as principais, aquelas presentes no núcleo e as presentes na eletrosfera. Tá? Lembrando sempre aí que a imagem mostra
que o nível de energia ele aumenta conforme você se afasta do núcleo. Por exemplo, nível 1, 2, 3. Dentre os que estão aparecendo aí na representação, você vai ter aí que o último nível que está aparecendo, o nível 5, ele é o de maior energia. Então, a ordem crescente de energia dos níveis é de dentro para fora. Tudo bem? Lembrando aí que os níveis de energia são considerados até 7. 7 níveis ou 7 camadas. No exemplo aí só está sendo representado até o 5, tá? Mas tenha em mente que os níveis de energia eles vão até 7, segundo a teoria de Bohr. Então vamos para os conceitos fundamentais do átomo, né? O ponto-chave aqui da nossa aula, que nós vamos lembrar sempre que o átomo é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Vamos lá. Em cada região dessa eu vou conter a partícula. Eu quero saber algumas características dessas partículas, como massa e carga elétrica. Tudo bem? Então, olha só. Nós vamos ter, primeiramente, no núcleo, presença de quais partículas? Tá? Lembre-se bem disso aqui. Ó. Nós vamos ter prótons e nêutrons. Vamos lá. Próton possui massa? Sim. O nêutron possui massa? Possui. Carga elétrica, vamos lá, lembrando sempre que próton é a partícula que tem carga positiva e o nêutron não tem carga elétrica. Aqui está zero, significa que a carga elétrica de uma partícula que está no núcleo chamado de nêutron é uma partícula de carga, né, chamada de carga, deixa eu só complementar aqui, nula, tá? Vamos considerar que essa carga ela é nula. Olha só para a única partícula que encontra-se na eletrosfera. Quem é? São os elétrons. Elétron possui carga elétrica? Sim, carga negativa. E olha só a ordem de grandeza da massa do elétron. É cerca de 1 sobre 1836 unidades. Então, ou seja, a massa, se você dividir 1 por esse valor aí, ó, vai ser uma massa extremamente pequena, né? Muito, muito pequena. E vamos considerar que é uma massa desprezível. Então, vamos considerar aí que o elétron é desprovido de massa. Então, vamos lá, recapitulando. Quais são as partículas que constituem o átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando sempre que prótons e nêutrons possuem massa e o elétron massa desprezível. Vamos considerar que é desprovido de massa. Carga elétrica do próton, positiva. Nêutron tem carga nula. E os elétrons, cargas negativas. Então, você pode reforçar a estrutura do átomo, olhando aqui para a nossa representação. Tá? Isso aqui é de extrema importância. Né? Você deve levar esse conhecimento daqui para frente sobre a estrutura do átomo. Né? As duas regiões, as partículas e suas características. Então, façam suas anotações, né? Escrevam essa tabela, façam o desenho e principalmente aí as características de cada partícula. E vamos prosseguir. Bom, sobre esse modelo básico do átomo considerado anteriormente, nós vamos adentrar no primeiro conceito importante aí em relação ao átomo, que é o conceito de número atômico. Olha só, esse conceito, esse número atômico que o átomo vai possuir, eu vou representar pela letra Z. Qual é a definição de número atômico? É o número de cargas positivas. Quem são as cargas positivas? Os prótons, existente no núcleo dos átomos. Então, o número de prótons que o átomo possui em seu núcleo é o seu número atômico. Se eu tenho, por exemplo, um átomo de carbono, um átomo na natureza que possui 6 prótons, então ele tem o número atômico 6. Ali vai considerar, nós vamos caracterizar o elemento carbono. Então, cada átomo, cada elemento químico diferente possui o seu próprio número atômico, ok? Então, é uma das informações principais do átomo, é o seu número atômico. Em um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E um átomo, no caso, um nêutron. Tá? Lembra sempre que, quando você considera um átomo nêutron, ele deve ter o número de partículas positivas e negativas iguais. Então, sempre aí no átomo nêutron, depois eu vou ensinar para você quando o átomo não é neutro, ele vai ser um íon,
tá? Mas um átomo neutro, normalmente, ele possui o mesmo número de prótons, vai ser igual ao número de elétrons, tudo bem? Segundo conceito muito importante, né? Vamos colocar aí no seu resumo, na sua anotação, é o número de massa. Então, os átomos possuem número de massa, que eu vou atribuir a letra A para representar. Então, daqui para frente, quando eu escrever o Azinho, né? A letra A significa número de massa. O que seria esse número de massa? Vamos lá, por definição, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Lembra lá do quadro anterior? Quem são as partículas que estão presentes no núcleo? Prótons e nêutrons. Elétron não tem massa. Então, quando você precisa calcular a massa do átomo, onde vai estar concentrada a massa do átomo? No núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons. Se eu somar o número de prótons e nêutrons, eu tenho o número de massa, né, que vai ser um valor sempre unitário. Aí, o número de massa é um valor unitário, um valor inteiro. Tá? Esse valor ele vai ser sempre a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Eu nunca vou ter meio próton e meio nêutron, sempre números inteiros, tá bom? Sempre você vai fazer uma soma de números inteiros nesse conceito de número de massa, tudo bem? Então, grava aí bonitinho e lembre-se, A, que significa número de massa, é igual ao número de prótons, P, mais o número de nêutrons, N. Tá? Então, daqui para frente, a letra P vai representar o número de prótons e a letra N, o número de nêutrons. Tudo bem? Então, guarde no seu coraçãozinho, tá? Esses dois conceitos, número atômico e número de massa, e como se calcula o número de massa. Tudo bem? Então, qualquer questão, qualquer atividade que pergunte para você daqui para frente qual é o número de partículas, quantas partículas eu tenho no núcleo de um determinado átomo, lembre-se que você vai estar somando o número de prótons e nêutrons, que são as partículas que estão presentes no núcleo atômico. Beleza? Então, vamos continuar. Bom, o próximo conceito é o de elemento químico. Então, o que caracteriza um elemento químico? Quem são eles? Exemplo, aí eu vou ter carbono, oxigênio, mercúrio, ouro. Um elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos de mesmo número atômico, ou seja, possui o mesmo número de prótons em seu núcleo. Então, olha só, o número de prótons vai ser sempre igual ao número atômico. Então, toda vez que te derem um número atômico, aquele número representa o número de prótons, certo? Que, pelo próprio conceito, significa quantos prótons o átomo tem em seu núcleo. Se eu tenho, por exemplo, vários átomos que tenham apenas número atômico 1 e tem apenas um próton em seu núcleo, estes átomos representarão o elemento químico hidrogênio. Então, é como se fosse o RG, né? O número atômico ele é como se fosse o RG do elemento. Você não tem o seu RG, o seu número de registro aí, geral, onde cada um tem seu próprio número. Então, os elementos são como se fossem pessoas, né? Cada elemento químico possui o seu próprio número atômico. Você não vai ter elementos diferentes com o mesmo número atômico. Não. Cada um tem o seu número atômico diferente. Então, lembre lá da tabela periódica quantos elementos com números atômicos diferentes eu tenho atualizados recentemente. Vamos ter 118 elementos químicos diferentes. Tá? Cada um, por exemplo, o elemento que tem número atômico 1 é o hidrogênio. Quem tem número atômico 2 é o hélio e assim por diante. Até lá o de número atômico 118. Tudo bem? Então, esse é o conceito de elemento químico. Vamos continuar. Modelo básico do átomo. Então, daqui para frente, olha só quão importante vai ser. Nós vamos fazer exercícios, vamos ter atividades, vamos falar da representação de um átomo. Então, você já vai se deparar com essa representação dos átomos, onde nós vamos ter, primeiramente, em cima, sempre você vai ter em cima da representação, na parte superior, a representação do número de massa, tudo bem? Então, aí no meu exemplo, o número 27, que está em cima, é o número de massa do elemento. Eu vou ter o símbolo, Al é o símbolo do elemento alumínio, tudo bem? Então, os elementos aí vão possuir seus símbolos.
Embaixo, sempre eu vou ter, né? Então, o número 13, que está embaixo do AL aí, do símbolo do elemento, é o número atômico, é o Z. Lembrando sempre que o número atômico é igual ao número de prótons, que sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, você vai ter essa igualdade aí. Apareceu o número atômico, ele vai ser igual ao número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons, porque no átomo neutro as partículas positivas, prótons, vão ter igual quantidade de partículas negativas, que são os elétrons. Né? Para ter neutralidade, tem que ter o mesmo número de positivo com o número de partículas negativas. Tá? Então, nós vamos ter essa convenção de representação. Vamos lá de novo. Em cima, número de massa, embaixo, número atômico. Tá bom? Primeiro exemplo. Vamos lá, eu tenho aí o Na, o símbolo do elemento, em cima o número 23, embaixo está sendo representado o número 11. Então, tem o seguinte, que o número atômico é igual a 11, ó, quem está embaixo sempre, ó, o número atômico é o 11. O número de massa é igual a 23, o número de massa sempre representado em cima. Segundo exemplo, nós vamos ter o elemento potássio, que tem o símbolo K, tem o seguinte, que o seu número atômico está representado aí, ó, de vermelho, é 19, e o seu número atômico está de azul, o seu número de massa é igual a 39. Tá? Então, massa sempre em cima, embaixo o número atômico. Tá? Lembrando sempre que esse número atômico Z vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual também ao número de elétrons. Então, pode ser perguntado para ti, pode ser uma questão, vai dar representação, igual esses exemplos que você está vendo aí do alumínio, do sódio, do potássio. No exercício vai aparecer e ele vai te perguntar com relação ao número de massa, quanto vale o número de nêutrons, número de prótons, número de nêutrons e assim por diante. Então, a gente vai aprender, né, a calcular quanto tem, né, você vai ter quanto de partícula aí, de cada conceitozinho desse estudado para cada elemento. Tudo bem? Então, você pode rever a aula várias vezes, vai dando pause, vai anotando, não entendeu, volta o vídeo. E o importante é que você se atente para os conceitos. Tá bom, aluno? Então, vamos dar continuidade aí. Vamos a um exemplo, né, de número atômico e número de massa. Calcular aí todas as informações referentes ao átomo. Então, eu vou ter dois exemplos aí. Eu tenho o elemento magnésio e o elemento cálcio. Primeiramente, vamos ver aí quanto tem de cada partícula no átomo de magnésio, o Mg. Tudo bem? Primeiro, lembrando que se você quiser calcular o número de massa, é só você somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, é sempre A é igual a P mais N. Então, para o magnésio, quem é o número que está em cima? É o número de massa, certo? Então, o número de massa dele, o A, vale 26. E o número que está embaixo, o número 12, é sempre o número atômico. Então, o Z, o número atômico dele, do magnésio, vale 12, é igual a 12. Então, tá aí, ó. Lembrando sempre que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, você vai ter aí, ó, que o número de prótons do magnésio é 12, o número atômico é 12, e o número de elétrons também é 12. Tá bom? Vai ser sempre assim para os átomos neutros. E o número de massa, quem está em cima, vale 26. Então está faltando agora só eu saber qual é o número de nêutrons, o N, né, do elemento magnésio. É muito simples, né, já que você tem a expressão A igual a P mais N. Se eu já tenho o valor de A, que vale 26, já tenho o valor de P, que vale 12, eu posso achar quem na minha expressão? O N. Tudo bem? Então, olha só, é muito fácil. Então, se você substituir na formulazinha lá de cálculo de número de massa, você vai ter o seguinte, substituindo o valor de A, o valor de P, você vai ter isso aí, ó, que o N vai ser 26 menos 12, vai ser a massa menos o número atômico. Então, 26 menos 12 vai dar 14. Então, um jeito rápido e prático de você calcular o número de nêutrons, preste bem atenção, é sempre você subtrair o número que está em cima pelo número de baixo. Vai dar certinho o número de nêutrons, ou seja, pega a massa e subtrai do número atômico.
tá? Então fica aí para o magnésio 26 menos 12, 14 é o número de nêutrons. Ok? Ah, professor, e como foi que eu calculei a massa? Tá aqui, ó. A massa foi calculada pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Então, aqui já apareceu a massa, certo? Mas em uma questão, quando não aparece o número de massa, se você tiver, olha, já achamos o número de nêutron, que é 14. Se tu tens número de nêutron e número de prótons, você somando, você acha quem? A massa. Ok? Beleza. Então, vamos para o segundo exemplo do elemento cálcio. Então, cálcio, lembrando sempre que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, onde está sendo representado sempre aí o número atômico? Embaixo, tá? Então, vamos lá. Número de prótons é igual a 20, número atômico 20, e o número de elétrons também é 20. Agora, eu preciso saber do número de massa. Então, sempre que está em cima é o número de massa. Então, aqui para o cálcio tem o número 40, então sua massa vale 40. E o número de nêutrons? Opa, bem aqui embaixo. Ó. É só fazer sempre o número de massa menos o número atômico. Então, fica 40 menos 20. Tá? Então, aqui eu botei 20, esqueci de trocar, desculpa. Tá? É 40 menos 20 que vai dar 20. Então, o número de nêutrons é igual a 20. Então, olha só aqui, ó, como se chega a esse número de massa 40? É quando eu somo 20 prótons mais 20 nêutrons, vai dar a massa igual a 40. Então, dessa forma, então, vamos ter N atividades e exercícios que vai exigir de você, tá? Pegar a representação e calcular o número de nêutrons, número de massa, indicar o número de prótons, número de elétrons e assim por diante, tá bom? Então, estejam atentos, né, nas próximas aulas, né, para esses cálculos de número de massa, número de prótons, número de elétrons, tudo bem? Então, na próxima aula, né, aguarde a próxima aula, nós vamos resolver exercícios, né, desses conceitos iniciais que eu coloquei para ti aí, tá bom? Então, já está tudo já esquematizado para a próxima aula. Vamos ter resolução de exercícios, tá? Tchau, tchau a todos, bons estudos e até a próxima.